quando você quiser. Eu autorizo a divulgação do texto escrito dessa narrativa oral. Então, eu sou a Miriam, como vocês já conhecem, e hoje, assim, para conversar com vocês, eu tentei fazer um recorte de como a minha pesquisa, ela chegou, né, até aqui. Eu costumo dizer até na própria narrativa que eu tive quintais de vida e de formação, né, que minha pesquisa ela não foi simplesmente chegar aqui e que ela aconteceu, mas que cada parte da minha vida foi me apontando o porquê estar aqui. E aí eu faço já um recorte para o meu ensino fundamental com a professora Luciane, que ali eu comecei a ter um diário. E nesse diário eu costumava registrar tudo o que acontecia. Eu não lembro assim ao certo quem foi que me deu esse diário, né, como que ele chegou nas minhas mãos. Mas eu lembro que era um lugar que eu gostava de escrever e de falar dos meus sentimentos, sobre aquilo que eu via, que acontecia. E que por vezes até eu me achei muito fofoqueira, porque eu falava muito da vida dos outros ali também. Mas ali eu percebi que eu fui me apropriando dessa escrita muito autoral. E na sala com a professora Luciane, no ensino fundamental, ela em nenhum momento ela deu assim, vou dar uma aula aqui sobre escrita criativa, escrita autoral, mas a própria vivência dela, tudo que ela passava pra gente ali na aula, já me mobilizava a ter essa escrita também. Então, assim, foi o período mais feliz da minha vida, assim, dentro da escola. E eu tive uma ruptura, assim, muito forte quando eu fui para o Ensino Fundamental 2, que eu fui para o CIEP. E aí eu mudei de escola, porque lá eu saí desse lugar que eu habitava de maneira muito consciente, autoral, firme, reflexiva, e eu comecei a cair muito no rendimento escolar. Eu via minhas amigas que eram filhas de professores se dando muito bem nas provas e eu não me dava. E tinha até na época aquelas provas Saerd, Saerdinho, né, que davam notebook para quem tinha uma boa nota, e eu ficava assim esperançosa quando a coordenadora vinha colocar no quadro os nomes, né, de quem ganhou. Eu ficava assim, ai, meu nome, tomara que esteja, eu vou querer tanto notebook. E eram sempre as filhas das professoras que ganhavam, porque elas tinham então uma casa, né, que tinha professores, que tinham livros, que tinham todo um estímulo, e eu não tinha aquilo em casa. A única coisa que eu tinha na minha casa era incentivo pela voz dos meus pais. Né? Os meus pais, eles são nordestinos, como vocês sabem, e a minha mãe, inclusive, ela terminou a EJA há pouco tempo. Eu acompanhava ela indo para a escola também. Então, eu não tinha aquilo que elas tinham. Então, foi um período assim, muito difícil, e que eu perdi totalmente o sentido assim, da escola. Eu ia muito assim, por obrigação, porque meus pais me mandavam, né? Era obrigação, não tinha como eu fugir disso. Mas era uma coisa assim muito rotineira para mim, porque para mim eu não via o porquê estar ali. Já que eu não conseguia, já que passar nas provas era um sacrifício para mim, inclusive na quinta série foi a primeira vez que eu fiz uma cola na minha vida, eu acho que foi a última também, porque fiquei de recuperação pela primeira vez na disciplina de ciências, e eu tentava estudar, tentava de tudo, mas não conseguia. Parecia que tinha alguma coisa ali que não fazia eu fluir naquela escola. E foi um período muito difícil. E quando eu cheguei no 8º ano, eu perguntei à minha mãe se a gente podia mudar de escola, porque eu queria uma outra experiência. Né? Também nesse período no fundamental, foi o período que eu perdi uma das pessoas mais especiais da minha vida, e que com certeza afetou, né, que foi meu tio. Ele foi executado. E até hoje a gente não tem, né, notícias de quem foi, mas a gente sabe a causa. Mas ele foi executado com 7 tiros na nossa rua. E aquilo me afetou profundamente, porque todo aquele sentido que eu já não tinha ali na escola, na vida, havia se perdido ainda mais. A gente passa rápido. E então, quando eu mudo de escola, né, pergunto a minha mãe se a gente pode mudar, eu vou para Clélia Nancy, né, Escola de Formação de Professores em São Gonçalo, e ali eu vejo aquilo ali como uma esperança, como uma mudança de vida, como um momento charneiro, como diz a Eu Sou. Porque ali eu começo novamente com os professores me incentivando a voltar a gostar de estudar, a refletir, a pensar, e tudo isso vai mudando assim a minha forma de lidar com a escola, de habitar a escola. Então eu saio daquele círculo que me colocava tão para baixo, e eu começo a habitar um espaço em que eu fui muito referenciada como uma ótima aluna, ganhei, né, medalhas por isso, representei a escola. Então assim, eu tive um salto na minha vida assim, absurdo.
E aí eu chego aqui na Universidade Federal Fluminense em 2018 e eu fico também novamente nesse lugar de tenho que escrever em terceira pessoa, né? Não consigo me ver nos meus textos. E eu fui me arrastando também, mas lógico, me dedicando muito, mas ainda não consegui assumir a minha escrita. E essa escrita que eu falava, né, de autoral, de crítica, de reflexiva, tinha ficado ainda lá nos anos iniciais da Fundamental. E aí, no 6º período, eu encontro o professor José Sepúlveda, e ele estava ensinando, né, metodologia de pesquisa, e ele fala sobre narrativa autobiográfica, sobre você pesquisar falando em primeira pessoa. E eu falei assim, pode, professor? Ele pode. E a partir dali ele mudou todo o conteúdo, né, programado para falar sobre aquilo. E eu assumi esse modo de escrita. E isso assim, mudou completamente a minha vida, porque a minha escrita foi se configurando dessa maneira autoral de novo. E aí eu vi professores usando textos meus, assim, de primeira pessoa, como exemplos nas salas aqui na Faculdade de Educação. Fiquei, nossa, realmente mudou tudo. E aí eu fui ser bolsista sobre registro, né, sobre esse ato de registrar aqui na creche UF. E novamente ali fui incentivada a trazer essa pesquisa para o trabalho de monografia, mas muitas questões ainda ficaram para mim. Porque quando eu fui trabalhar na rede privada aqui de Niterói, eu via que a escola ela pedia muito que o professor registrasse, que ele falasse, que ele documentasse a sua experiência, mas eu não via tempo nem espaço para o registro. Então essa questão ela ficou me acompanhando e me intrigando. E aí eu trago essa questão para o mestrado, é uma questão que eu ainda fiquei com muitas dúvidas, eu buscava em todo momento assim, confirmações, se era realmente isso, se seria autoral, se seria relevante. E nesse caminho assim, eu fui encontrando confirmações ao longo do caminho mesmo. Tanto em viagens que eu fiz com a Letícia, quanto nas minhas conversas com a Letícia